A intensa entrega de Padre Pio a Deus em resgate dos outros. A partir de 1914, o padre Agostinho confia-lhe a direção espiritual de várias pessoas. Começa aqui um fecundo ministério de pai espiritual. Em 1916, o padre Pio deixa definitivamente Pietrelcina para residir no convento de San Giovanni Rotondo, mais propício à sua saúde e à solidão. Confiam-lhe a educação dos jovens clérigos. Tem muito trabalho porque a comunidade foi drasticamente reduzida, dado que a maior parte dos religiosos se encontra na frente de combate. O padre Pio vela cuidadosamente pelos seus rapazes, acolhe os fiéis do convento, escreve cartas de direção espiritual, confessa e celebra a missa. Chego a não ter tempo, escreve, para descansar em paz no coração do Pai do céu. Nunca saciado de um colóquio íntimo com o Senhor, no meio das suas ocupações ministeriais, a sua oração é ininterrupta e vai se intensificando cada vez mais. Nesta oração, renova sem cessar a sua oferenda pelos outros. Na manhã de 20 de setembro de 1918, depois de celebrar a missa, quando estava recolhido no coro dos religiosos sobre a capela mor da igreja, aparece-lhe uma misteriosa personagem que lhe deixa as mãos, os pés e o lado traspassados e ensanguentados. Os estigmas invisíveis tornaram-se irremediavelmente visíveis. Livro Orar 15 dias com Padre Pio, Jean-Dominique Dubois, página 14. Você vê que de fato o Padre Pio, ele tinha a sua vida entregue ao Senhor. Não somente no confessionário, não somente celebrando a Santa Missa, mas dando direção espiritual, ficando mais próximo para ouvir aqueles que mais precisavam. A gente precisa nos aproximar daquelas pessoas que precisam da nossa ajuda, precisa que a gente possa ouvir. Meu irmão, minha irmã, a gente muitas das vezes estamos vendo, mas a gente precisa fazer algo, tomar uma atitude, direcionar, conduzir o povo de Deus, para que eles possam experimentar o novo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente muitas das vezes podemos dar um alimento para aquela pessoa saciar da fome, sim, pode. Mas se aquela pessoa persistir no erro, persistir no pecado, persistir, ela vai continuar faminta. Mas eu tô falando faminta de Deus, das coisas do alto. Meus irmãos, tanto a gente devemos alimentar a pessoa fisicamente, mas também espiritualmente. E aqui é um grande detalhe que muitas das vezes a gente deixa desapercebido. A gente vê, encontra pessoas dentro da igreja que não rezam mais. E infelizmente tão piores do que aquelas pessoas que estão dentro da igreja. Porque as que estão na igreja era para dar exemplo. Não estou dizendo que elas deveriam ser santas ou perfeitas, mas pelo menos rezar o texto diariamente. Tinha vontade de ir à missa, de adorar o Senhor Jesus na Eucaristia, na hóstia santa, na hóstia consagrada. Só que o que está acontecendo? As pessoas estão indo por ir e muitos só estão indo no domingo. E estão achando que somente isso é suficiente. Não, não é. Jamais. Nós precisamos crescer o nosso amor pelo Senhor. E cada vez mais a gente tem que intensificar as nossas orações. Nós precisamos de fato. Veja, Padre Pio instruir o povo a se confessar, a ir à missa e rezar. Era esse Padre Pio orientava os seus espirituais. São essas as suas orientações. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda que você tem que ir à missa todos os domingos. Pelo menos. Tá tendo algo na sua paróquia todo dia? Vá! Tá cansado? Vá! Não dá tempo de tomar um banho? Vai do jeito que está, mas vá! O importante é que você se alimente do alimento espiritual, do pão vivo que desceu do céu.
Meu irmão, tá em estado de pecado? Não espere chegar a quaresma. Não espera chegar o tempo do Natal, o tempo do advento. Não! Vá logo, o mais rápido, o mais breve. Como pecou, infelizmente, caiu. Não te julgo. Levanta, ergue, se arrependa e se confesse. Amém? Meu irmão, a oração é toda hora, é todo instante, é todo dia, é toda semana, é todo mês, é todo ano. É em casa, é na rua, é no trabalho, é na faculdade. É todo momento você tem que ter Deus na mente. Você tem que estar pensando e falando com Deus. Você precisa viver isso intensamente. Você tem que instruir o povo de Deus a viver isso. O povo que lá fora está possa vir para a igreja, possa viver essas 3 coisas que são a essência da nossa fé, da nossa igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, agora um detalhe: se a pessoa não é batizada, não pode receber a Eucaristia. Se a pessoa não tem a catequese da primeira Eucaristia, também não pode receber. Se a pessoa ela vive amaziada, ela não pode se confessar. Amém? Tem que entender esses detalhes. Porque a pessoa que está amaziada, que vive junto, não está casado na igreja, não pode se confessar. Porque vai pecar novamente o mesmo pecado. Então ela tem que se casar na igreja e no ato do casamento vai se confessar. Aí pronto, aí se cair em outro pecado, que eu espero que não caia, aí pode confessar. Mas lembre-se, para você receber a Eucaristia, você tem que ser batizado, crismado e receber a formação da primeira comunhão. Não é somente você, o missionário, todos nós precisamos dessa formação da igreja para entender o que é a Eucaristia, o que é a comunhão. Amém? Eu fiz essa formação, nós precisamos fazer para receber a comunhão, a Eucaristia. Querido, Padre Pio era um pai. Você pode dizer, eu não tenho um filho. Mas tem muitas pessoas precisando do seu direcionamento, da sua ajuda. Então ajude aqueles que estão próximos ou distantes de você. Amém?